Hebreus 11, 5 a 7. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que Deus nos abençoe. Irmãos, antes da oração, é comum refletirmos em algum trecho das Escrituras. Oração é requisito de comunhão, faz parte da comunhão que nós temos com Deus. E esse texto de Hebreus capítulo 11, ele vai mostrar dois homens que desenvolveram uma comunhão bem íntima com Deus, a ponto de o livro de Gênesis dizer que eles andaram com Deus. E isso nos nossos dias parece ser algo assim distante de todos nós. Isso parece ser algo assim impossível de acontecer em nossos dias, andar com Deus. Mas nós vamos ver que não, e é necessário entendermos quais são as características daquele que anda com Deus. Primeiro, olhando para Enoque, nós estamos vendo aqui, Enoque faz parte dessa descendência de Adão, da descendência de Sem, né? E ele é alguém especial, porque parece que é alguém contrário àquilo que o mundo pratica, esse mundo que vai ser punido, né? Vai ser condenado logo em seguida, em Gênesis do capítulo 6, e Noé vai ser chamado para isso. Agora, o texto de Hebreus diz que Enoque, ele obteve um testemunho por haver agradado a Deus. Agora, quem deu esse testemunho dele, acerca dele? O próprio Deus. Nós temos essa informação por meio da palavra, mas vem da boca do próprio Deus. É Deus quem acha que Enoque o agradou. E de que forma Enoque o agradou, né? No mesmo livro, na mesma carta, Hebreus capítulo 12, no verso 28, eu gostaria que você abrisse aí Hebreus 12, 28, tem uma referência aí de como é que Enoque agradou a Deus e como nós podemos também agradar. Ele vai dizer: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, qual é a característica que Enoque nos apresenta aqui? Como é que nós vamos entender que Deus agradou-se da vida desse homem? Na realidade, o texto aqui lido de Hebreus 12, verso 28, está falando de culto, está falando de serviço. Então, como é que esse homem agrada a Deus? Como é que Deus dá testemunho de que esse homem foi agradável ao Senhor? Porque esse homem cultuou de forma correta. Esse homem era alguém sério, era alguém temente a Deus, era alguém que prestava um culto de fato reverente a Deus. O segundo homem é Noé. Noé, nós temos mais informações dele, né? O livro de Gênesis vai dizer para nós que Noé era justo. Isso não significa que ele não tinha pecado, mas ele é alguém justo diante de Deus. É Deus quem o declara justo, assim como Deus nos declarou justos, uma vez que nós não somos justos. Nós fomos justificados pelo sacrifício que Cristo fez por nós, mas não por um atributo nosso. Então, no caso aqui, Deus declara Noé justo. Por quê? Porque ele se destaca no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração contaminada. E aqui nós vamos ver que essa contaminação vem da junção das duas linhagens, a linhagem de Caim com a linhagem de Sete, acabam se misturando e acabam contaminando a terra. O pecado toma conta da sociedade em geral, e aí Deus
determina que vai colocar um ponto final nisso, mas não vai dar cabo da humanidade. Deus vai manter essa humanidade, e pelo fato de manter a humanidade, então ele escolhe Noé, sua família, sua casa, para ser aquele homem que vai trazer de volta a habitação no planeta Terra. Então, ao ser escolhido, Deus olha para Noé e declara que ele é alguém justo, alguém cumpridor das suas obrigações. Também vai se dizer que ele é um homem íntegro. Certamente Noé, ele era um bom pai, um bom marido, um bom vizinho, um sujeito sério, alguém que a gente não tinha com que acusar. Certamente esse homem dava um bom testemunho, certamente esse homem, ele dava um bom exemplo, mostrar o que era ser alguém que de fato servia ao Senhor. Uma outra característica que vai aparecer aqui, já aparece aqui em Hebreus capítulo 11, é que ele era um homem temente a Deus. E esse temer ao Senhor faz com que ele seja alguém obediente. E aqui a principal característica de que quem anda com Deus é a obediência. Então, se nós pudéssemos assim listar aqui quais as características de alguém que anda com Deus. Em primeiro lugar, é alguém que tem comunhão com Deus, alguém que tem uma comunhão íntima, porque andar significa manter comunhão, vamos dizer assim, o modo mais simples de interpretação. Quando nós entramos mais a fundo nessa questão da interpretação de texto, nós vamos ver que andar com Deus significa agradar ao Senhor, significa ser justo, significa ser íntegro, significa ser temente a Deus. Então, para agradar ao Senhor, não basta apenas mantermos uma comunhão com Ele em oração. Oração faz parte da comunhão, oração faz parte da nossa relação com Deus. Entretanto, essa nossa relação com Deus exige muito mais. Deus exige que sejamos sejamos pessoas justas, sejamos íntegras nas nossas ações, sejamos tementes a Ele, mas sobretudo Deus espera que sejamos obedientes. Em 1 Samuel 15, versículo 22, tem uma expressão ali que eu gosto muito: tem porventura o Senhor mais prazer em holocaustos e sacrifícios quanto a que se obedeça a sua palavra? Não, obedecer é melhor do que sacrificar, obedecer é melhor do que a gordura de qualquer carneiro apresentado no altar do Senhor. E aqui esse sacrifício que se fala, está se falando do culto do Antigo Testamento. Então, Enoque era alguém que sabia cultuar, Enoque era alguém que sabia como agradar a Deus. Noé, a sua maneira de viver, exaltava a pessoa de Deus. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a obediência. Observem que esse homem que é obediente a Deus, ele passa essa obediência para toda a sua família. Por quê? Porque quando Deus chama Noé e relata para ele, olha que o texto diz aqui, que ele foi divinamente instruído por acontecimentos que ainda não haviam acontecido. E como é que começa o capítulo 11 da carta aos Hebreus? Falando de fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se viam. Ele não tem nenhuma convicção, não havia visto nenhum fato, mas ele crê na palavra de Deus, ele é divinamente orientado. E uma vez divinamente orientado e instruído, ele obedece. Você não vê Noé questionando: por que eu tenho que fazer essa arca? Por que o Senhor vai dar cabo da humanidade? Por que eu fui escolhido? Ou por que das suas razões? Noé não questiona, ele simplesmente obedece. E observe que essa obediência, ela deve ser dada mesmo que sejamos ridicularizados diante do mundo. Quantas vezes esse homem foi chamado de louco? Quantas vezes esse homem foi ultrajado? Quantas vezes ele foi criticado? Como é que se vai construir uma arca aonde vai se descer 40 dias e 40 noites de chuva, vai se abrir as comportas, não só do céu, mas também os abismos, e vai dar água e vai inundar esse planeta todo? Como é que isso vai acontecer e se não havia chovido sobre a terra? Então esse homem, ele é ridicularizado, esse homem, ele foi atacado de todas as maneiras. Certamente
as pessoas passavam lá e faziam piada acerca dele. Então ele é um homem obediente a Deus, ele teme ao Senhor, mas não teme a sociedade, ele obedece ao Senhor, mas não está nem aí para aquilo que falam dele. E mais, essa obediência também é passada para dentro da sua casa. Observe que a sua esposa também, ela é uma mulher obediente, porque a família toda está com ele. As dificuldades que essa mulher passou com suas amigas, como é que ela ia explicar para os vizinhos, para as pessoas com as quais ela tinha intimidade? Olha, alguém dizia para ela, seu marido está louco. Ela tinha que dizer, não, meu marido não está louco, meu marido é alguém que obedece a Deus, é alguém temente a Deus, é alguém que foi divinamente instruído. E esse alguém que é divinamente instruído, ele responde com obediência. E aqui está uma responsabilidade nossa. Nós somos divinamente instruídos, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, nós temos que responder com obediência. Olha o exemplo que essa mulher dá. Além dela, os filhos também. Os filhos têm a mesma prática. Imaginem, todos nós, quando jovens, nós tínhamos nossas amizades próximas, nós tínhamos amigos, nós brincávamos, nós nos divertíamos. Não era diferente. Nós temos amigos de infância. Eu tenho amigos de infância que eu convivo com eles até hoje. Então, certamente esses filhos de Noé, eles tinham suas amizades. E como explicar? Imaginem as amizades. Olha, teu pai é meio maluco, nunca caiu uma gota de água sobre a terra. Como é que ele está fazendo um barco para uma terra que vai ser inundada de água? E mais maluco é você que está nessa história. O que você faz lá com ele? Você está perdendo tempo, você está perdendo a sua vida, você está perdendo a sua juventude, você está perdendo o melhor que a vida tem para dar a você. Então, queridos, qual é a principal característica de quem anda com o Senhor? É a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que apresentar a gordura de um novilho cevado, preparado para o culto a Deus. Lembre-se disso. Enoque é um homem que apresenta o culto perfeito, o culto que agrada ao Senhor, culto certamente com derramamento de sangue. Noé é alguém diferente do período em que vivia, alguém que anda no contrário da sociedade em que ele vivia, porque era alguém justo, alguém íntegro, alguém temente a Deus, mas sobretudo ele obedecia ao Senhor sem questionar. Que Deus nos abençoe.